Bom, hoje, como já sabemos, o ministro Luiz Fux assumiu a presidência do STF, substituindo Dias Toffoli. Vamos entender o que isso significa, se é uma mudança significativa ou não. Nós estamos aqui com a juíza Vanessa Mateus, ela que é presidente da APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados. Presidente Vanessa Mateus, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Como vai? Para mim é um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada, igualmente. Bom, considerando o perfil de cada um e o discurso de Luiz Fux, hoje, a senhora vê mudanças importantes na condução do Supremo com a mudança de gestão de Dias Toffoli para Luiz Fux? Tânia, olha, é preciso dizer, em primeiro lugar, que para os magistrados, de uma forma geral, a assunção do cargo pelo ministro Luiz Fux, ela traz uma grande esperança de uma boa condução. É um ministro de carreira, ocupou todas as instâncias do Poder Judiciário, foi juiz de primeiro grau, foi desembargador, foi ministro do STJ até chegar ao STF, foi presidente do TSE e hoje chega à cúpula do Poder Judiciário, ao cargo mais alto do Poder Judiciário. Então, para nós, é muito significativo que haja um magistrado de carreira presidindo a nossa carreira, presidindo a cúpula do STF. E me parece o discurso dele sinaliza posicionamentos muito... Eu achei que o discurso dele deixou muito claros os posicionamentos, os eixos que ele pretende seguir na condução da corte. Então, para nós, magistrados, que tem qualquer demérito de qualquer ministro, que a gente tem expoentes espetaculares, juristas brilhantes que já passaram pelo STF, mas para nós ter um magistrado de carreira, que é algo que nós defendemos, um magistrado de carreira no STF, presidindo o Poder Judiciário, para nós é um sinal muito positivo, para nós é um sinal de esperança. A gente deposita muita confiança no ministro Fux. E além disso, eu acho que ele deixou muito claro, eu achei que foi um discurso muito claro. Foi, né? Ele elencou alguns pontos, né? Que eixos a senhora destaca que foram bem claramente colocados pelo agora presidente do Supremo, Luiz Fux? Ele falou de alguns eixos, mas eu acho que dois ficaram... Ele ressaltou com muita veemência. O primeiro deles, eu acho que foi o combate à corrupção. Eu acho que o ministro deixou muito claro o que ele pensa sobre isso. O ministro Luiz Fux, eu digo sempre isso, a coerência sempre nos protege, né? E o ministro Luiz Fux é um ministro muito coerente. As decisões dele são muito coerentes, os posicionamentos dele. E ele sempre deixou muito claro que ele pensa em relação à condução desses processos. E hoje, nesse discurso, ele reiterou algumas vezes a questão relativa ao combate à corrupção, como um eixo da instituição, como uma necessidade de resgatar a dignidade do país, como uma necessidade de dar segurança a investidores. O combate à corrupção permeou o discurso com vários objetivos. Eu achei que isso ficou muito claro. E o segundo foi o respeito à independência dos poderes, ao Estado republicano, à República, ao sistema republicano, à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, valores democráticos. Eu acho que o ministro foi muito enfático ao sustentar a separação de poderes, ao dizer que pretende minimizar a atuação do Poder Judiciário no que for seara dos demais poderes. Achei que o ministro foi muito enfático e muito rigoroso quando disse que não se deve trazer ao Judiciário problemas que não são do Judiciário, que devem ser resolvidos pelos envolvidos, pelos seus próprios poderes. Porque isso é uma coisa que a gente é muito cobrado, Tânia. O Poder Judiciário está se miscuindo nos demais poderes, está avançando nos demais poderes, mas as pessoas se esquecem que qualquer questão é trazida ao Poder Judiciário. Exato. Qualquer questão que acontece no país é trazida para a solução do Poder Judiciário. E eu acho que ele fez uma ressalva muito importante em relação a isso. Bom, então vamos detalhar um pouco esses dois pontos, né? A independência dos poderes e o combate à corrupção. Quando ele fala de independência dos poderes, de defesa da democracia, a gente pensa logo na relação que não é boa, né? Com o governo federal. Embora o ministro Dias Toffoli, que até então presidia o Supremo, tinha uma postura de alguma forma mais conciliadora. A senhora acredita que essa postura
muda a partir de agora com a gestão Luiz Fux em relação ao governo federal? Deixa de ser mais conciliatória? Não acho mesmo. É verdade, o ministro Dias Toffoli, ele tinha uma postura muito conciliadora, e ele sempre deixou isso muito claro. Ele nunca, isso sempre foi uma tônica dos discursos dele. Agora, eu não acho que o ministro Fux, que o presidente, agora o presidente do STF, Fux, ele abandone essa posição conciliadora, mas com um estilo de condução muito diferente. E outra coisa, eu acho que quando ele fala no respeito à separação dos poderes, a minimizar a interferência do Poder Judiciário nos problemas, nas questões que devem ficar cada uma em suas esferas, eu acho que ele sinaliza muito positivamente em relação ao governo, né? Porque é um anseio do governo também. Exato. Aliás, os pontos de atrito aconteceram, alguns deles pelo menos, justamente porque o Supremo entrou em questões de interesse, né, do governo federal, que talvez realmente não devessem ser judicializadas, né? Não devessem ser judicializadas. Eu acho que o ministro ressaltou esse ponto e ele tem razão. Porque a gente tem um princípio pelo qual você não pode declinar da jurisdição. Então você tem que se manifestar sobre todas as questões que são postas. Pode-se argumentar, mas não pode avançar nesse tanto, avançou demais nessa questão, deveria avançar de menos nessa outra, mas a questão é que o Poder Judiciário aguarda que as questões sejam trazidas. E o ministro pontuou isso muito bem. Eu espero que cada problema seja resolvido na sua esfera e seja trazido para o Judiciário efetivamente o que é um problema jurídico, né? Bom, ele disse que não vai admitir agressão à democracia, né? E nem ao Supremo. E a gente sabe que o Supremo, inclusive, teve uma manifestação de pessoas na frente do Supremo com fogos de artifício muito simbólicas, né, contra o Supremo, e também manifestações contra o Congresso, enfim, contra as instituições da democracia. O Dias Toffoli diz que não viu no presidente Bolsonaro nenhum ato que significasse uma ameaça à democracia. Quando o Luiz Fux coloca claramente que não vai aceitar a agressão à democracia, às minorias, à liberdade e ao Supremo, ele aponta uma postura um pouco mais rigorosa em relação a eventuais sinalizações que sejam contrárias à democracia e às instituições? Me parece, você bem ressaltou agora durante a sua pergunta, falou assim, houve manifestações contra o Supremo, queima de fogos, os rojões. Me parece que aquilo exigiu do ministro Toffoli uma posição muito dura em relação àquilo, tanto do ministro Toffoli como do ministro Alexandre de Moraes, e isso uniu o STF em torno do repúdio a esse tipo de agressão. E hoje me chamou muita atenção quando o ministro Fux, ele fala, eu não me lembro exatamente as palavras, mas ele fala da união dos ministros, da união do STF, de uma só voz no STF a repudiar ataques contra o STF, contra a democracia, contra as instituições. E ele insiste muito nessa tecla, né, do respeito às instituições, respeito ao sistema republicano, respeito à liberdade de imprensa, respeito à liberdade de expressão, que são valores muito caros ao ministro e são valores muito caros à nossa sociedade. Eles foram alçados à categoria de valores fundamentais pela nossa Constituição e o discurso do ministro ressaltou isso em algumas oportunidades. Então, me parece que esse é um tom também que o ministro gostaria de dar. Bom, muito bem. O Supremo, assim como as instituições em geral, né, vem passando por um desgaste, né, diante da sociedade. Até nessa linha mesmo, né, antidemocrática, dessas manifestações que demonizam essas instituições. A senhora vê caminho para a retomada dessa credibilidade? Vejo. E por onde passa o caminho? Eu acho que a gente passa hoje por um questionamento muito constante. O Supremo, a gente comenta isso, eu acho que na história não se viu um momento da nossa história em que a população toda conhecia os ministros do STF. Hoje a população sabe quem são os 11 ministros do STF.
E não só os ministros, a população comenta decisões, comenta processos, comenta questões jurídicas. A gente brinca, né, do tribunal do Facebook, que isso já foi julgado, determinado assunto já foi julgado. Então eu acho que é muito natural que no momento em que as instituições estão tão expostas, seja em redes sociais, seja em imprensa, o que quer que seja, haja um questionamento. E um questionamento é natural, passa-se a conhecer, passa-se a ficar exposto, passa-se a questionar. Isso tudo serve para o crescimento. Eu acho que essas críticas, e obviamente que quando a gente fala em crítica, a gente fala em crítica, a crítica do diálogo, né? A crítica construtiva, a crítica que nos faz pensar. Não é xingamento, isso não faz ninguém crescer, mas pelo contrário, isso não contribui em nada para o diálogo democrático. Mas quando a gente fala efetivamente em críticas, na exposição, em abrir o funcionamento efetivo do Poder Judiciário, isso nos torna melhores, isso nos faz crescer, isso nos faz refletir, isso nos faz trilhar caminhos diferentes do que a gente vinha trilhando, isso nos tira da zona de conforto, nos permite construir. Eu acho que a gente tende hoje a gente ouve muito mais a população. O ministro falou hoje de acesso a sistemas digitais, né? A digitalização, criação de varas digitais. Isso torna a resposta do judiciário muito mais rápida à população. A gente tem uma pesquisa, eu vou cometer um ato muito falho de não saber dizer a fonte, mas é um diretor meu da associação que está trabalhando com isso, depois eu posso até trazer esses dados se for de interesse. E ele falava que é uma consultoria que se fez para ver o nível de confiabilidade de investimentos no Brasil, nível de negócios, da oportunidade para negócios. E essa pesquisa dizia qual é a sua impressão da demora no resultado do Poder Judiciário, no julgamento de uma ação do Poder Judiciário. E a pesquisa revelava um número X. Para minha impressão, o processo demora tanto tempo. Aí uma instituição fez uma pesquisa sobre qual era o tempo efetivo de duração dos processos. E era um pouco mais da metade disso. Então, não basta que a gente melhore, é preciso que a população perceba essa modificação. Sim, mas ainda tem muito espaço para melhorar, né? Muito. Tem uma avenida a ser trilhada. E talvez esse um dos focos do ministro, que se eu não me engano um dos eixos é a questão da justiça digital, do acesso à justiça digital, pode ser um desses caminhos para melhorar a confiabilidade no Poder Judiciário, por exemplo. Sim, muito bom. Bom, a Vanessa Matheus é juíza, ela é presidente da APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados, está conversando conosco ao vivo, comentando a mudança, né, no comando do Supremo. Agora o novo presidente do Supremo é o ministro Luiz Fux, em substituição a Dias Toffoli. E aí a doutora Vanessa chamava a atenção que para dois principais eixos do discurso dele, né? O primeiro em relação à independência dos poderes e o segundo em relação ao combate à corrupção, não necessariamente nessa ordem, mas dois pontos importantes. E aí, quando a gente fala em combate à corrupção, a associação é imediata com a Operação Lava Jato, né? O Luiz Fux é apoiador, é alinhado com a Lava Jato. E decisões recentes no Supremo tem mostrado reversões, né, reveses aí em relação a decisões no âmbito da Lava Jato. Temos decisões ainda por vir importantes, né? O Supremo, por exemplo, vai julgar o pedido de suspeição de Sérgio Moro, por exemplo, no julgamento do Lula. Enfim, o presidente do Supremo, ele pode interferir no resultado ou no encaminhamento desses julgamentos envolvendo a Lava Jato. O fato de Luiz Fux ser um apoiador da Operação Lava Jato, isso pode interferir na condução dos temas no Supremo, presidente Vanessa? Olha, interferir no julgamento no sentido de interferir em mérito, me parece que não, até porque as posições de cada um dos ministros já são por nós relativamente conhecidas, né? Quando a gente fala sobre coerência, não dá para dizer que ali existe uma incoerência. A gente sabe qual é o posicionamento, as teses defendidas por cada um deles. Mas é lógico que o presidente do STF, ele dá o ritmo desses julgamentos. Ele pauta, ele ordena os julgamentos, ele organiza a pauta, ele dá prioridade. Eu vi um articulista falando que o ministro Fux já tinha falado
sobre as prioridades dele, os eixos, mais ou menos, óbvio que não com a profundidade que ele falou hoje no discurso, mas ele já tinha salientado quais seriam os principais eixos do governo dele, da gestão dele à frente do STF. E um articulista falava assim: o presidente do STF não tem que ter eixo, não pode ter eixo nenhum, tem que julgar o que vem pela frente. Óbvio que tem o eixo, porque óbvio que ele tem as pautas prioritárias. A gente tem hoje, cada ministro do STF tem para si distribuídos milhares e milhares de processos no ano. É a Corte Constitucional que mais julga processos no mundo inteiro. Eles têm milhares de processos, isso precisa ter uma prioridade. É óbvio que a gente não pode julgar, não se pode esperar que uma Corte Constitucional julgue processos em ordem cronológica. A gente tem assuntos de maior relevância, assuntos de maior urgência, assuntos que podem causar uma eventual desestabilização na política, no mercado, e o ministro tem que ser muito consciente disso. Então, é óbvio que ele tem que ter eixos e é óbvio que ele tem que ter uma preocupação com a estabilidade do país, a credibilidade do país. Então, eu acho que nesse sentido, o ministro influencia na condução, no sentido de estabelecer prioridades, estabelecer cronograma, estabelecer agilidade de julgamentos ou não. Tá. Agora, não em decisão de mérito de outros ministros. Claro. E nem é isso que a gente espera também lógico. do presidente. Cada ministro vota de acordo com seus princípios, né? Do seu entendimento. Mas o presidente, então, tem a capacidade, tem o poder de determinar a pauta de votação no plenário? Ou ele tem também o poder no plenário, né? E ele também tem poder de direcionar... E o poder em termos, né? Porque cada ministro tem o seu tempo para analisar o processo. Então, para que o presidente paute, o processo tem que estar pronto para julgamento. Sim, e esse processo estará na mão de um dos ministros até que seja levado em plenário. Estará na mão do ministro. Aí cabe ao presidente definir se vai ou não ao plenário. E também para distribuir os processos de acordo com os ministros, isso também passa pelo presidente, não? Não. Não, né? Não. Esse é um valor muito caro ao Poder Judiciário. Distribuição por sorteio, distribuição livre, sem qualquer direcionamento. Isso é um valor muito, muito caro ao Poder Judiciário. Porque senão é uma forma de interferir no resultado, né? Lógico. Então não pode. Bom, e aí também, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. Foi um tema que já foi apreciado recentemente agora, no ano passado. O presidente do Supremo pode voltar com essa mesma pauta? Ela tem que ser provocada. O presidente nunca pode trazer, como eu falava lá naquela segunda pergunta, o judiciário tem que ser sempre provocado. Ele não pode escolher um assunto e trazer para debate. Tem que haver uma solicitação externa ao Poder Judiciário. Se você me perguntar se eu acredito que ele traria esse tema à discussão depois de um julgamento tão próximo, eu não acredito. Ele não faria isso? Não me parece nem razoável, né? Mas se provocado. A gente tem que trazer o debate, Tânia. Eu pertenço ao Poder Judiciário, sei a posição do ministro em relação a isso. Que é contrário, tem uma posição favorável também pela prisão, né? Instância, né? Favorável à prisão em segunda instância. Isso. Mas eu acho que hoje a questão tem que ser debatida no âmbito legislativo, não no âmbito do judiciário. O judiciário acabou de debater esse assunto. Eu acho que o Poder Legislativo agora está com a bola. Na expressão popular, a bola está com o Legislativo. Cabe ao Legislativo trazer o assunto para discussão como representante da sociedade, trazer o assunto à discussão. É isso que se espera do Poder Legislativo. Agora, de qualquer forma, o presidente poderia, se houver uma solicitação, caberia a ele decidir se coloca ou não em pauta no plenário a questão da segunda instância. É que a senhora acha que ele não faria isso? Eu acho que não. Mas ele poderia fazer na condição de presidente. Se houvesse um caso característico de deliberação em plenário, eventualmente, poderia, mas não. Mas a questão acabou de ser discutida, né? Pois é. Aí ficaria uma instabilidade, né? Uma mudança, assim. E aí vai outro ponto que o ministro falou bastante, né? Trazer segurança jurídica
pela estabilidade do país e para gerar confiança nos investimentos, para gerar confiança na economia. Você precisa de estabilidade, você precisa de segurança jurídica. E o ministro também foi enfático em relação a esse ponto, que eu acho muito importante. Então a questão do foro especial entra nessa mesma linha de raciocínio? Não deve voltar à pauta pelas mãos de Luiz Fux? Eu imagino que eu também entendo que é outro assunto que está para deliberação do judiciário. Do Congresso. Perdão, do Legislativo. Exatamente, é o Poder Legislativo. Muito bom. Muito bacana. Presidente, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma ótima noite aí para a senhora. Eu que agradeço por me receber aí no seu programa, na sua casa. O diálogo é sempre bem-vindo. Sim, é sempre bom. E foi bem esclarecedora a conversa com a juíza Vanessa Matheus, ela que preside a APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados, conversando conosco a respeito dessa mudança, no comando do Supremo. Sai Dias Toffoli da presidência do Supremo e assume por 2 anos o ministro Luiz Fux.